Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, o seguinte: Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as obedece, pode ser comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, vieram as enchentes, e os ventos sopraram com força contra aquela casa, porém ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as obedece, pode ser comparado a um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, vieram as enchentes, e os ventos sopraram com força contra aquela casa que caiu, e grande foi a sua ruína. Meu irmão, minha irmã, durante o seu sermão da montanha, Jesus contou uma história sobre dois homens, um que construiu sua casa sobre uma rocha e outro que construiu sua casa sobre a areia. A casa construída sobre uma rocha resistiu à tempestade, e o construtor é chamado de sábio. Mas a casa construída sobre a areia desabou durante a tempestade, e grande foi a sua ruína. E o construtor foi chamado por Jesus de tolo. O significado desta parábola é bastante óbvio. Um alicerce adequado é necessário. Com uma casa literal, é imprudente construir sobre areia, porque a fundação será instável e a casa acabará por sofrer grandes danos. Construir esse tipo de casa é um desperdício de tempo e de recursos, porque eventualmente ela vai cair. Em contraste, é sábio o construtor que edifica sua casa em uma fundação bem segura, porque ancorando-a ao rochedo faz a casa suportar o teste da tempestade. Ambos os construtores experimentaram a mesma tempestade e a mesma inundação. Muito provavelmente essas casas foram construídas à vista uma da outra. Possivelmente o homem que construiu na areia ridicularizou o homem que planejou, que investiu, que gastou tempo trabalhando duro para ter a base sólida necessária. O homem insensato perdeu as suas finanças, perdeu seu respeito, perdeu a sua casa. O orgulho e a rebelião vêm com um preço muito alto. O homem insensato não planejou para si nem para a sua família. Portanto, ele sofreu grande perda. Poderia ter sido diferente se ele tivesse humildemente procurado e obedecido o conselho e a orientação de Deus. O construtor que construiu na areia não planejou para a tempestade ou para a inundação. Portanto, ele planejou para falhar. Porque quem não planeja de acordo com a palavra de Deus acaba falhando, e falhando seriamente. Recusando-se a adorar a Deus em espírito, e na verdade a vida se torna um desperdício e termina em fracasso. Portanto, é insanidade adorar qualquer Deus e não o Deus vivo e criador de todas as coisas. Como vemos nesta parábola contada por Jesus, construir uma casa é simplesmente uma analogia para construir uma vida. O ponto é este: você está construindo sua vida e a fundação que você escolhe é a característica mais importante dela. Nos versículos que seguem, Jesus oferece duas opções para construí-la. Jesus começa afirmando que você deve ouvir as suas palavras, mas ele não para por aí. Ele continua dizendo que você deve agir de acordo com as suas palavras. Se você vai construir numa fundação sólida, você deve fazer o que Jesus ensina em sua palavra.
O alicerce adequado para a vida são as palavras de Jesus. Não apenas ouvindo-as, mas verdadeiramente escutando e depois colocando-as em ação. Tiago escreveu na epístola que leva o seu nome, capítulo 1, versículo 22. Ele diz: vocês devem praticar o que a mensagem ensina e não devem somente ouvir, enganando a vós mesmos. Mas se apenas ouvirmos as maravilhosas palavras de Jesus e seguirmos no nosso próprio caminho e não fazemos o que ele diz, assim nós estaremos sendo como o construtor insensato que constrói sua casa na areia. Pense sobre isso. Quem quer construir uma casa sobre areia, sem suporte, sem sustentação? Talvez o homem insensato pensou que ele estava seguro. Sua casa estava de pé no início e tudo estava indo muito bem. O problema é que quando a inundação veio, ele não teve nenhuma esperança. A sua casa simplesmente desmoronou e grande foi a ruína dela. O que passa com a nossa vida? Quando Satanás nos traz tentações e provações, podemos sentir como se estivéssemos sendo superados por uma inundação. Como Isaías 59:19 afirma, vindo o inimigo como uma corrente de águas. Exatamente essa a sensação. Assim que, quando a tempestade da tentação ou provação vem, você cai como aquele homem tolo que construiu sua casa na areia. Ou você quer ser como o sábio construtor, que obedeceu e ouviu o que Jesus tinha a dizer. Em 1 Coríntios 3, versículo 11 diz: porque ninguém pode construir outro alicerce, além daquele que já foi construído. Este alicerce é Jesus Cristo. O sábio construtor diz, em Salmos 18, versículo 2, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele me sinto seguro. Jesus é a nossa rocha. Ele é o alicerce sobre o qual podemos construir nossa vida. Se obedecermos o nosso Senhor e seguirmos o que Ele nos ensina, teremos a certeza de que não importa se a inundação vem sobre nós, por mais feroz que as tempestades da vida possam chegar, Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará, conforme declara em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Deus quer que construímos com segurança sobre a rocha eterna, a palavra de Deus. Se você tem sido apenas um ouvinte, por favor, ponha em prática esta importante lição de Cristo. Aquele que é ouvinte e não cumpridor da palavra. Cristo compara a um homem que edificou sua casa sobre areia. Precisa apenas chegar à tempestade de tentação para arruinar tal vida, e o alicerce que eles assumiram ser tão seguro é destruído. Quão grande é a perda desta vida, desta alma. Poderiam ter tido vida eterna com Deus, se tivesse prestado atenção somente à sua palavra e construído sobre o firme fundamento que é nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, poucas pessoas estão construindo sobre o alicerce das palavras de Cristo. A realidade é esta, é uma minoria que está fazendo isso. É uma minoria que está optando pelo caminho do homem sensato. Mas se você constrói sua vida de acordo com os códigos de construção de Cristo, você não ficará desapontado. Tanto os sábios quanto os tolos ouvem as palavras de Jesus, mas colocando-as em prática como aquele que constrói uma casa em um alicerce sólido, é a única maneira de demonstrar um relacionamento seguro
com Jesus Cristo. Gostaria de concluir esta reflexão com 2 versículos bíblicos que se encontram em Provérbios 3, versículos 5 e 6, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Pensemos nisso. No amor de Cristo.